Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Hoje irei falar sobre das regras gerais dos órgãos estatutários da FunSaúde. Então, que estamos, obtendo aí muitas visualizações e sucesso, tá certo? Então, esse é um movimento voluntário, um movimento nacional. Eu vou apresentar aqui a vocês quem são os integrantes, aqui do estado do Ceará, certo? Então, se você quiser fazer parte desse movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, pode falar com um de nós. Nós temos o Dr. Fábio do Coração, presidente do MAI, bacharel em Direito, técnico auxiliar em enfermagem, Tarsila Rabelo, secretário estadual do MAI Ceará, enfermeira técnica auxiliar em enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Nós temos a doutora Cristiane Colares, vice-presidenta do MAI Ceará, enfermeira técnica em enfermagem. Também nós temos, o Milton Gomes, secretário-geral do MAI Brasil, auxiliar em enfermagem. E nós temos o Dr. Jefferson Capron, presidente nacional do MAI Brasil, enfermeiro técnico em enfermagem, tá? E eu sou Tarsila Rabelo, um prazer irei aqui acompanhar vocês durante, esses vídeos, tá? Então, nós temos vários vídeos falando sobre a FunSaúde, Então, tem uma playlist no meu canal, tem mais de 20 vídeos, tá? Então, eu espero ajudar vocês, Nós esperamos, que esses vídeos ajudem vocês, tá? Que nos outros cantos é tudo pago, tá? Que a gente não tá cobrando nada. Inclusive, você pode estar baixando todo esse material na descrição do vídeo, tá? Então, nosso objetivo aqui é ajudar, a todas as pessoas do estado do Ceará, tá? A passar nesse concurso, o maior concurso do Brasil, onde o Camilo Santana está, o governador atual, está aqui, dando essa oportunidade. A gente está só esperando esse edital sair, tá bom? Então, gente, esse edital, quando ele sair, ele vai ter muitos critérios na questão sanitária, certo? Todas as recomendações, tá? Então, a gente tá só aguardando, tá? Eu não vou dizer, sai nesse mês, sai no outro mês, não. Mas o que é que eu acredito? Eu acredito que em agosto de 2021, tá? Em agosto, a gente já deva ter aí, já tudo organizado para eles divulgarem, Em agosto, eles, com certeza, eles vão divulgar alguma coisa relacionada a esse concurso, para provavelmente esse edital tá saindo em setembro e as provas em seguida, tá? Então, é mais ou menos, eu acredito nesse período, tá? No segundo semestre é que vai acontecer com certeza esse concurso, no primeiro semestre não, tá? Que eu acredito, mas se porventura sair edital amanhã, um exemplo, eu não sei, tá? No primeiro semestre ainda. Mas ele precisa ser feito, vai ser um concurso muito bom, Vamos aí unificar, a nossa saúde. Então, a FunSaúde, ela tem os seguintes órgãos estatutários: Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Aqui eu não vou me ater no quantitativo de pessoas de cada conselho ou diretoria, mas eu vou falar sobre, do que é comentado, do que é, desses requisitos, que precisa, ou vedações, tá? Primeiro, eu tenho que entender que a FunSaúde vai ser administrada pelo Conselho Curador e pela Diretoria Executiva. O Conselho Curador, ele é um órgão de orientação superior de suas atividades, pela Diretoria Executiva como executivo superior, certo? Só para vocês compreenderem aí, tá? Dos requisitos e das vedações para administradores. Consideram-se administradores os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva. Os órgãos estatutários, sem prejuízo do disposto neste estatuto, os administradores da FunSaúde serão submetidos às normas previstas na Lei Estadual número 17.186/2020 e demais normas incidentes. Os administradores deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios: ser cidadão de reputação ilibada, ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado,
ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado e ter no mínimo 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da Funsaúde ou em área conexa àquela para a qual forem indicados, em função de direção superior. Os administradores deverão atender os requisitos obrigatórios. Somente pessoas naturais poderão ser nomeadas para os cargos de administrador. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao representante dos empregados no Conselho Curador. A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação, reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação. É vedada a indicação para o Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal quando de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente federativo, de parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, tá, gente? Então, se atente aqui até o 3º grau. Das pessoas em relação ao secretário de Estado, né, da Saúde e ao governador do Estado, ok? Então, tem que ter aqui cuidado, vamos aqui voltar. É proibida a indicação para o Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal de parentes consanguíneos até o 3º grau, afins, né, das pessoas em relação ao secretário e ao governo do Estado, certo? Então, tem que ter cuidado, tá certo? Vamos aqui. De pessoa no exercício regular de cargo em organização sindical, de pessoa que atuou, né, nos últimos 4 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho, vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. De pessoa física que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com o Estado ou com a Fundação, nos 3 anos anteriores à sua nomeação, de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com o Estado ou com a Funsaúde. Aqui nós temos, né, algumas imagens, né, para mostrar para vocês. Aplica-se o disposto, né, neste artigo aos representantes dos empregados, tá? Aqui eu coloquei só para vocês compreenderem o que seria até o 3º grau, né? E 4º grau aqui, um exemplo, né, para vocês, né? Primos, né? 4º grau, né? Que não entra, tá certo? Sogros, né? Olha só, tem sogros aqui, cunhados, né? Enfim, tá? Mas, só para vocês compreenderem, de 4º grau não entra filhos dos meus bisnetos, né? E meus trisnetos aqui, tá? Não entra, tá? Então, só para você compreender, tá certo? Então, vamos lá. Da comprovação do atendimento aos requisitos e vedações. Os indicados para serem administradores ou membros do Conselho Fiscal da Funsaúde deverão comprovar o atendimento aos requisitos e vedações dispostos nos artigos 12 e 13, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Então, vamos ver quais são. A verificação do documento, a verificação do cumprimento dos requisitos das vedações previstos nas seções 2 e 3 deste capítulo será realizada pelo Comitê de Elegibilidade. Gente, esse comitê é bem importante e é pouco falado, tá? Né? Então, tem um capítulo só desse comitê, eu até já gravei, tá? De que trata este estatuto. Declaração do indicado de que atende aos requisitos exigidos no artigo 12 e não incorre em nenhuma das vedações constantes no artigo 13, e documentos comprobatórios da formação acadêmica, do tempo de exercício e do conhecimento compatível para o exercício do cargo. O atendimento aos requisitos e às vedações de que trata o artigo 12 e 13 será indispensável em todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. A não apresentação ou apresentação incompleta dos documentos referidos nesta seção importará em desqualificação do membro indicado pelo Comitê de Elegibilidade da Funsaúde. As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada
pelo indicado, mediante preenchimento, né, de formulário próprio da posse e recondução. Os membros do Conselho Curador e da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo máximo de até 30 dias contados a partir da nomeação, certo? Então, gente, teve a live, né? Então, já quando teve a live, né, eles assinaram, né, nesse livro de atas, né? Tudo lavrado, bem direitinho, né? Em cartório, né? Então, aí, com certeza, né? Eles já estão aí, né? Já firmes e fortes, só esperando aí, né? Para realização desse concurso, tá? Então, vendo só em que momento vai ser melhor, tá certo? O termo de posse deverá conter um domicílio no qual o administrador vai receber essas citações e intimações, tá? Em processos administrativos e judiciais, certo? Durante essa sua gestão, as quais se reputarão cumpridas, né? Relativas à sua gestão. As quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja modificação somente será válida após comunicação por escrito à saúde. O termo de posse contemplará a sujeição do administrador ao Código de Conduta e Integridade. Antes de entrar no exercício da função e deixar o cargo, os administradores deverão apresentar à saúde, que zelará pelo sigilo legal, declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, das respectivas retificações apresentadas ou autorização de acesso às informações nelas contidas, certo, gente? Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse desde a data da respectiva eleição. Os administradores de ambos os conselhos serão avaliados anualmente e somente poderão ser reconduzidos em acordo com a sua avaliação, certo? E até o mês de março de cada ano, a Secretaria de Saúde, ok? Como órgão supervisor, receberá as avaliações dos administradores processadas pelo Comitê de Elegibilidade, ok, gente? Desligamento da perda do cargo. Os membros do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão desligados mediante renúncia voluntária ou por perda do cargo na forma de lei, da lei e do disposto deste estatuto. Dar-se-á vacância do cargo de membro do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal quando o membro do Conselho Curador e do Conselho Fiscal que deixar de comparecer a 12 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas nas últimas 12 reuniões sem justificativa, o membro da diretoria executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, certo? Salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho Curador, incorrência em qualquer uma das vedações do que trata o artigo 13 desse estatuto. No caso de vacância dos cargos dos Conselhos Curador e Fiscal, o presidente do Conselho Curador deverá dar conhecimento à autoridade competente para promover o imediato preenchimento do cargo para completar o prazo de gestão ou de atuação do conselheiro. A função de membro do Conselho Curador e do Conselho Fiscal é pessoal e não admite substituto, certo? Temporário, não admite de jeito nenhum, ou nem suplente. Inclusive para representantes dos empregados, no caso de ausência ou impedimentos eventuais de qualquer membro dos Conselhos Curador e Fiscal, o colegiado fixará um quórum para deliberação contado, né, a partir dos membros remanescentes. Das reuniões, os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria simples dos seus membros, ok? As deliberações dos Conselhos Curador e Fiscal e da Diretoria Executiva serão tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros e registradas em ata, podendo ser lavrada de forma sumária. Em caso de decisão não unânime, o voto divergente poderá ser registrado a critério do respectivo membro nas deliberações colegiadas do Conselho Curador e da Diretoria Executiva.
Os respectivos presidentes terão o voto de desempate, além do voto pessoal. Os membros, né, de um órgão estatutário, eles vão comparecer, né, aí essas reuniões dos outros órgãos sem direito a voto, né? Então, quando convidados, né? Então, tem que ter cuidado. Então, os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer, né, às reuniões dos outros órgãos sem direito a voto. As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais, admitindo participação do membro por televideoconferência, mediante justificativa formulada pelo colegiado. As reuniões dos órgãos estatutários serão convocadas por seus respectivos presidentes ou pela maioria dos membros do respectivo colegiado das reuniões. A pauta das reuniões e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis. 5 dias úteis, salvo nas hipóteses devidamente justificadas pela FunSaúde e acatadas pelo colegiado, né? Tu lembra disso aqui. Gente, ó, depois eu vou fazer em um momento um esquema, sei lá, um mapa mental, não sei, sobre os dias, meses ou anos, né, desse decreto e dessa legislação, tá? Dessa lei. Porque tem tempos, né? Então, no caso, aqui no decreto, ele trabalha com dias, meses e anos, né? Então, eu vou ver se eu faço um mapa mental depois, para a gente facilitar o entendimento sobre o tempo. De 3 em 3 meses, o que a FunSaúde tem que fazer? Com 5 dias, com 180 dias, tá? Com 15 dias, com 30 dias. Então, assim, depois eu faço o mapa mental, né? Bem direitinho para compartilhar, né? Então, o movimento das ativistas, nós vamos compartilhar esse conhecimento com vocês para a gente treinar nosso cérebro, porque, gente, só vai entrar isso aqui, certo? Isso aqui só vai entrar quando você exercitar várias vezes. Primeiro você tem que fazer a leitura, depois você tem que assistir, né, as lives todas, né? Os vídeos, tá? Os vídeos de outros professores também, né? Entendeu? Aqui a gente está fazendo um canal aberto, totalmente de graça, com todo o conteúdo. Eu não estou deixando de falar uma só linha. Eu não estou deixando de falar uma só linha para vocês, tá, gente? Então, a gente está abordando tudo, né? Legislação completa para vocês, tá? Ainda eu vou falar no artigo 87, tá? Eu vou deixar assim por último, tá? Depois que eu gravar todos os vídeos de todos os capítulos, é que eu vou abordar o 87, né? E aí eu faço também, conjuntamente, esse mapa mental desses dias, tá? Em situação declarada como de emergência social, estadual ou nacional, que impossibilite a realização de reunião presencial, poderá ocorrer a reunião por videoconferência. Gente, a videoconferência aqui, tá? Ela não condiz com essa imagem, eu coloquei de propósito. Aqui é teleconferência. A videoconferência é quando todo mundo está em suas casas ou em algum local que todos se falam por computadores. Aqui é a teleconferência. Então, tem uma aula que eu venho dizendo essa diferença entre videoconferência e teleconferência. Aqui, em situações, né, de emergência, é videoconferência, não é tele, é vídeo, tá? Da remuneração dos conselhos. Os membros do Conselho Curador Fiscal não serão remunerados, sendo o exercício da atividade considerado como de relevante interesse público e social. O Conselho Curador Fiscal fará jus à cobertura das despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação, mediante fixação pela diretoria executiva. O Código de Conduta e Integridade, a FunSaúde aprovará e divulgará o Código de Conduta e Integridade que disponha sobre. Vamos lá. Os princípios, valores e missão da FunSaúde vêm como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos, né, de corrupção e fraude, as instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade, o canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade, das demais normas internas de ética e normas obrigacionais, os mecanismos de proteção que impeçam qualquer pessoa, né, qualquer espécie de retaliação, né, porque a pessoa, ela não vai
ter retaliação em relação a isso, que utiliza o canal de denúncias, as sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade, a previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade a empregados, administradores e conselheiros e sobre a política de gestão de riscos a administradores. Da representação judicial e consultoria jurídica, a Procuradoria-Geral do Estado compete, nos termos de sua lei orgânica, e representação judicial e consultoria jurídica da Consaúde. O disposto deste caput, neste artigo, não impede a criação da estrutura da Consaúde de órgãos simples de assessoramento jurídico, tá? Aqui deixou aberto, né, de um simples assessoramento jurídico, tá? Então, gente, nós estamos aqui agradecendo, né? São praticamente 21 minutos a todos vocês, tá? Doutora Cristiane Solares, Fábio Coração, doutor Fábio e eu, Tarsila Rabelo. E até mais, e é um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo e compartilhando esses conhecimentos. O material vai estar embaixo para me baixar. E aí, no caso, podem tirar dúvidas, tá? Então, até mais.